assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Glórias a Deus. Vamos orar. Deus Santo, Pai querido, que bom poder ter esse tempo em adoração ao Teu nome. Pedimos, ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor, que conhece, que sonda cada um dos nossos corações, ó Deus, esteja nos envolvendo nesse momento, em um só corpo, em um só espírito, em uma só fé, em um só culto, em uma só adoração ao Senhor. Que mesmo separados como estamos, mas juntos pelo mesmo Espírito, possamos, ó Deus, cultuar, celebrar o nome do Senhor em mais uma oportunidade. Pedimos a direção do Senhor na vida daqueles amigos e irmãos que estão, ó Deus, assistindo em suas casas, estão assistindo pelos seus aparelhos eletrônicos, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um deles, e a nós que aqui estamos, que sejamos conduzidos em tudo para a honra e a glória do Teu nome, pelo Espírito Santo do Senhor. Assim oramos, Pai, já por aqueles irmãos e amigos que estarão conosco, que farão os seus pedidos de oração, que o Senhor conduza a mente de cada um de nós. Assim oramos gratos, pedindo perdão, Pai, dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma boa noite a todos, que alegria poder estar aqui neste lugar de celebração, de adoração ao Senhor e poder contar com a sua presença. Você que já entrou, já está conosco, queremos fazer um convite a você, que você possa compartilhar aí no seu Facebook este culto. Uma vez que você compartilha, todos os seus contatos tomarão ciência da existência e da realidade deste culto também. É uma forma, claro, que temos de cumprir o ID de Jesus, né? De anunciar a palavra. Então você anuncia aí este culto, compartilha este culto, e você pode também incentivar seus amigos, seus familiares, seus contatos a fazerem os seus pedidos de oração,
se há alguma dificuldade, alguma luta que está enfrentando, como também se tiver algum agradecimento a fazer, é hora de nós estarmos juntos e vamos orar daqui a pouco, tanto pelos pedidos de oração, como também pelos agradecimentos. Amém? Muito bem, está conosco hoje o pastor Stevenson, que vai nos trazer a palavra de Deus daqui a pouco, que com certeza é uma palavra que vai nutrir, encher os nossos corações. Hoje o Jonas pôde estar conosco, que bênção. Carol está melhor, você também está melhor, graças a Deus. E está conosco nesse auditório grande, o casal Thaís e o Olímpio, que bom. E o Lucas está lá na projeção. Muito bem, quero convidar você aí na sua casa, se você está de posse de uma Bíblia ou no seu aparelho eletrônico também, você pode ler, claro, ou acompanhar a leitura que faremos no Salmo 37, versículos 4 e 5. Diz assim o texto: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele agirá. Você crê nessa palavra? Eu creio nessa palavra. Percebe que em todas as promessas de Deus, não sei se você já teve alguma caixinha de promessa, pastor, já viu? Já viu, né? Já. A gente até já ganhava isso, né? Em tempos outrora, de amigo oculto, né? A gente ganhava caixinha de promessa, eu já ganhei, mas nas promessas que estão naquela caixinha, que são, claro, textos bíblicos, as pessoas talvez tenham a tendência de só olhar a promessa, né, Olímpio? Mas toda promessa, conforme o texto que lemos também, há uma condição. Há uma condição de Deus para que a promessa se cumpra, para que o bem aconteça. É como para ganhar o seu salário no final do mês, diz a Bíblia que tem que trabalhar. E se quiser comer, tiver comida na mesa, a Bíblia diz também que tem que trabalhar. Quem não trabalha não come. Né? E o texto está dizendo assim: deleite-se no Senhor. Deleitar, descansar, entregar, confiar no Senhor. E Ele atenderá os desejos do seu coração. Talvez é mais prático ler: Deus vai atender os desejos do meu coração, ponto. Opa, mas o que eu preciso fazer? Eu preciso me deleitar no Senhor, não é, Thaís? Eu preciso descansar, eu preciso confiar nele, portanto, e ele então satisfará os desejos do meu, do seu, do nosso coração. Qual é o desejo do seu coração nessa noite? O que está no seu coração? Qual é a luta, qual é a demanda, qual é o pedido, qual é a gravidade do que está no seu coração? O que está fazendo o seu coração chorar? Ou também qual é o motivo de gratidão no seu coração? Deus quer atender e Ele tem prazer, Ele é mestre, portanto, em fazê-lo. Portanto, faça sair seu pedido, o que está no seu coração, na sua mente. Escreva para nós e nós daqui a pouco vamos ler e vamos orar em nome de Jesus. Vamos cantar um cântico que está no Cantor Cristão, hino 283, 399 do HCC, o título é Mais Perto Quero Estar. Louvemos ao Senhor com esse cântico. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim
braços dão. E então, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, cheia de gratidão por teu amor. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando a morte enfim me vier chamar, com serafins nos céus irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. aleluia, glórias a Deus. Mais perto quero estar. A palavra de Deus em Tiago, capítulo 4, versículos de 7 a 10, diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos, portanto, perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Amém? Não sei o que ronda o seu coração, mas nesta hora, quero convidar você a curvar sua cabeça, aí onde você está. Fechar os seus olhos e num ato de culto, de celebração ao Senhor, vamos ter um momento de oração, aplicando a este momento justamente o que o texto está nos propondo. E ele nos propõe um tempo, um momento de confissão, de arrependimento, de nos converter mesmo os nossos corações ao Senhor, de derramar mesmo os nossos corações. Talvez não é tanto uma necessidade que você tenha neste momento, uma necessidade física, emocional. Não, talvez o que você e eu, o que nós precisamos nesse momento é reconhecer que somos pecadores. E conforme o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Timóteo 1,15, fiel é esta palavra. E ela vai dizer que o Senhor veio ao mundo para remir os pecadores. Dentre os pecadores deste mundo, eu sou o principal. Reconhecer que nós carecemos do Senhor, é nos humilhar mesmo diante da potente mão do Senhor, é tirar o riso dos nossos lábios, às vezes risos que desagradam a Deus, prazeres que enojam o Senhor, alegrias
prazer, esse momento que traz tristeza no coração de Deus. Então mude este riso e coloque um semblante, portanto, de arrependimento. Senhor, me perdoa, para daí então você e eu, nós rirmos, sorrir, ter gozo, ter alegria, de forma a agradar o coração do Criador. Vamos fazer isso. Senhor, em nome de Jesus, não conheço o coração deste que nos ouve. E, para ser sincero, Deus, nós não conhecemos nem o nosso coração direito. Conforme o salmista, no Salmo 139, sonda agora, Senhor, o nosso coração, e vê se há em nós algum caminho mau, e conduza-nos pelo caminho eterno, que é o Senhor. Nos ajude, Senhor, a nos humilhar, a depender do Senhor, e assim sujeitando ao Senhor as nossas vidas, e assim nos afastando do diabo que procura destruir a nossa vida. Deus, em nome de Jesus, venha perdoar os nossos pecados, purificar a nossa mente, que conforme o teu povo foi assim orientado, que assim também sejamos. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Você que nos ouve, não sei como está o seu coração, quer experimentar das delícias do agir de Deus, quer experimentar do desejo do coração, do seu coração ser atendido. Santifique-se em Cristo Jesus, renda-se diante dele. Nos ajude, Pai, nessa proposição, neste propósito, e que em tudo em nós glorifique e exalte o teu santo nome. Em nome de Jesus oramos. Glórias a Deus, glórias a Deus. Perto quero estar. Glória a Deus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim Deseja, quero muito, Senhor. quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar. Aleluia. Glórias a Deus. Sempre perto, Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim
mas ainda é pouco eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Somente a ti, Jesus, te louvarei. Não me importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Glórias a Deus. Somente a ti, Jesus. E é Ele mesmo que nós vamos agora orar por seu pedido. Algum pedido aí, Jonas? Alguém apresentou? Quero apresentar de imediato aqui um pedido da irmã Luzia. Irmã Luzia Marques é membro aqui da nossa igreja e ela acabou de comunicar-nos que a sua mãe foi diagnosticada com câncer. E então ela está bem assim, preocupada com a sua mãe. Então quero convidar os irmãos a estarmos orando pela vida da nossa irmã Luzia. É uma batalha que a nossa irmã sempre tem enfrentado, mas rogamos a Deus que Ele continue, portanto, abençoando a vida dela, em nome de Jesus. Algum outro pedido, Jonas? A irmã Tamires pede pela família, para que Deus continue abençoando, e também pela cidade. A irmã Cleusa pede pelas famílias enlutadas, pelas pessoas enfermas, e também por proteção do Senhor para as nossas famílias. E a irmã Lenise agradece a Deus pelo cuidado dele e pede oração pela sua família, assim bem como pela cidade. Amém. Eu não sei entrar nesse negócio. Como é que vocês sabem entrar nesse negócio? Eu vou mandar o link para o senhor. Entra para mim aqui, por favor, que eu não sei entrar nesse negócio, não. Eu fico tentando fazer igual o Carlos Henrique faz no Tabacorém, mas eu não consigo. Viu, pastor? Tem gente que sabe fazer umas coisas e outros não sabem, né? E eu tenho que aprender isso, que meu lugar não é esse. Mas vamos orar por esses pedidos que foram aqui apresentados em nome de Jesus. Eu não sei, a gente não sabe nem com que sentimento, né, Olímpio? Quando uma enfermidade dessa, né, encobre, vem como uma tempestade. Aqui, pastor. Mas obrigado, irmão. Agora eu estou junto com vocês online também. Vou compartilhar aqui para mais gente assistir. Nós vamos orar agora por esses pedidos que foram apresentados. Quero pedir para este primeiro momento que o pastor Stevenson, que daqui a pouco vai nos trazer a palavra, esteja orando por esses pedidos, da irmã Cleusa, da irmã Tamires, né? Também da irmã Lenísia e também da irmã Luzia Marques. Por favor, pastor. Pai querido, nós somos, em primeiro lugar, agradecidos ao Senhor, e a nossa gratidão é por saber que o Senhor é o Deus que cuida de nós, é o Deus que ouve as nossas orações, é o Deus que derrama a Tua bênção sobre as nossas vidas. Nós temos, ó Deus, nesse instante, tantas pessoas colocando diante do Senhor seus motivos de oração, pessoas que estão preocupadas com as suas famílias. A irmã Luzia, ó Deus, pedindo em favor da sua mãe. Te pedimos também, ó Deus, junto com outros irmãos, pela nossa cidade e
e por esse momento tão difícil pelo qual estamos passando com esta enfermidade, ó Deus, alcançando tantas pessoas e tantas famílias, mas suplicamos que a bênção do Senhor esteja sendo derramada, ó Deus, sobre as nossas vidas, sobre a nossa cidade, sobre a vida das nossas famílias, sobre a vida de cada um, ó Deus, que nesse instante, diante do Senhor, busca o apoio, a segurança, para poder levar com esperança a sua vida. Que o Senhor mesmo, ó Deus, seja o guardião das nossas vidas, que o Senhor mesmo seja aquele que conduz cada um, e que com o teu poder soberano, o Senhor, ó Deus, esteja atendendo às nossas orações e os pedidos, ó Deus, daqueles que com um coração sincero se apresentam nesse instante diante do Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, essas bênçãos, e nós te agradecemos desde já a tua bondade e fidelidade para conosco, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Irmã Cleusa, está lá conosco, ela está lá em Mucuri. Um abraço, irmã Cleusa, um abraço a todos os irmãos que estão conosco, em nome de Jesus. Vamos cantar esse cântico. Temos por lutas passado, o hino do cantor cristão 454, louvemos o nosso Deus. Temos por lutas passado, umas terríveis, cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua mão, vida de paz, perdão, salvação. Se Deus é por nós, quem nos vencerá? Dá-nos a poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar, exaltar. Se Deus nos tem prometido uma vitória cabal, não se tem Ele esquecido que na palavra real Ele nos tem protegido, tudo nos tem garantido, graça e favor sem passo, em todo bem-estar quer nos dar. E então, se Deus é por nós, quem nos vencerá? Dá-nos a poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar, exaltar. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar e exaltar. Diante das necessidades que nós aqui oramos, que foram apresentadas, e outras que você pode compartilhar, o salmista, em vários momentos de angústia que ele teve, ele sempre finalizava o seu momento em engrandecendo ao Senhor, louvando ao Senhor, celebrando ao Senhor, na certeza de que o Senhor ouviria e atenderia o seu coração. Nesse momento nós temos um outro momento de também cultuar ao Senhor, quando cultuamos a Deus com nossos dízimos e ofertas. E nós queremos aqui nesse ato agradecer a Deus por sua vida, que tem depositado ou feito transferência no Banco Sicoob, que agora é o banco oficial da nossa igreja, da primeira igreja batista em Teoflotone. Então, obrigado, Deus abençoe
Queremos louvar a Deus por sua vida, pela sua fidelidade. Como já temos compartilhado aqui, ser fiel não é um ato racional, não é da razão, mas ser fiel é um ato espiritual, é um sabor do Espírito Santo de Deus, conforme Gálatas capítulo 5, que vai dizer que um dos sabores do fruto do Espírito é a fidelidade. Que Deus continue abençoando a sua vida, abençoando suas mãos, adestrando para o trabalho, seus celeiros. Também queremos louvar a Deus por aqueles irmãos que, no momento em que o pastor André está aqui na igreja, durante a semana, ou a irmã Flávia, na parte da manhã, quando ela pode estar, vem e devolve ao Senhor, coloca no gasofilácio a sua fidelidade ao Senhor. Também, como temos agora, a partir de domingo passado, temos o aplicativo PicPay, né, que facilita e muito você, com o QR Code que a igreja tem, que está sendo disponibilizado nas redes sociais, você pode, com o seu celular, na sua câmera, mostrar que fala, né? Apontar. Aí você vai apontar lá naquele quadradinho com um monte de buraquinho lá que tem, QR Code, e aí você vai poder fazer o seu cadastro do seu cartão de crédito e vai poder fazer a sua oferta ou o seu dízimo, se assim você desejar. Mas também louvamos a Deus, porque você tem trago também alimentos para abençoar a casa do Senhor, no sentido de da igreja abençoar famílias com cestas básicas. Nós louvamos a Deus pela sua vida, em nome de Jesus. Vamos cantar esse cântico e aí nós vamos devolver ao Senhor o que lhe pertence e logo depois estaremos orando. 301 do cantor cristão. Em Jesus confiar, sua lei observar, ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falaz e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem a intriga maior poderão ao fiel abalar. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante real. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Vamos orar, louvar a Deus pela sua fidelidade para conosco e o privilégio que temos e a alegria no nosso coração de devolvermos o que pertence ao Senhor para o sustento da sua casa, bem como também sustento da sua causa aqui e até os confins da terra. Pastor. Convido o Jonas para estar orando. Também tem outro pedido de oração aqui. A irmã Sheila pede pelo seu pai, né, que fez um procedimento cirúrgico. E também não esqueçamos de orar pela família da irmã Marli, e pela sogra, pela sua mãe Marli,
E também lembrando de orar pela família do irmão Tiago, né, que está com a sua mãe hospitalizada em Brasília. Então eu vou estar orando por esse pedido Amém. junto com... Muito bem. Oremos. Eterno Deus, amado Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor, pelo dia que vivemos, porque se assim vivemos é porque o Senhor tem nos sustentado, porque a Tua graça e a Tua misericórdia têm sido sobre nós. A Ti, ó Deus, rendemos todo louvor e toda adoração, porque só o Senhor é digno, ó Deus, do nosso culto, das nossas orações, da nossa adoração, seja de forma cantada, seja com a forma como vivemos, e seja também com a forma que nos entregamos ao Senhor. Não só através do dízimo das ofertas, mas também através de entregar as nossas vidas, nossos dons, nossos talentos ao Senhor. Queremos te agradecer pelo teu sustento. Não obstante, ó Deus, o tempo tão complicado que vivemos. Ó Deus, nós queremos te agradecer pelo teu sustento e também agradecer pela vida daqueles que reconhecem as tuas mãos de provento a Deus e entregam, devolvem ao Senhor parte daquilo que eles reconhecem que vem das tuas próprias mãos. Ó Deus, nós não queremos te adorar pelo que haveremos de receber, nós não queremos depositar, ó Deus, recursos para a tua obra, porque queremos algo das tuas mãos, mas que essa atitude sejam de corações gratos e agradecidos por quem o Senhor é e pelo que o Senhor tem feito. Deus, queremos também colocar mais uma vez nas tuas mãos alguns pedidos feitos, ó Deus, os pais do pastor André, ó Deus, nós colocamos mais uma vez a saúde deles nas tuas mãos, a vida deles nas tuas mãos, a saúde dos pais da irmã Marli, ó Deus, toma em tuas mãos a tua filha, ó Deus, sustenta para que ela possa ser bênção na vida dos seus pais. Também queremos te clamar, ó Deus, pela vida do irmão Tiago, pela vida da irmã Michele ali em Brasília, ó Deus, cuidando da mãe do Tiago, que o Senhor esteja sustentando aquela família, assim bem como aquela vida, porque, ó Deus, o Senhor é o dono da vida, o Senhor é o médico dos médicos, ó Deus, nós clamamos, ó Deus, o teu agir, a tua intervenção sobre aquela vida, de acordo com a tua vontade e com o teu querer. Também queremos nesse momento, ó Deus, te pedir pelos nossos corações, que possamos ouvir a tua palavra e que ela possa ter impacto, ó Deus, pela ação produzida pelo teu Espírito no nosso interior, Senhor. Abençoe a vida do pastor Stevenson, ó Deus, na explanação da tua palavra. Amém, em nome de Jesus é que te oramos. Amém. Glórias a Deus. Amém. Muito bem, nós vamos ouvir a mensagem que Deus preparou para o nosso coração nesta hora. Pastor Stevenson é filho desta casa, né? Nós estivemos na casa dos seus pais essa semana que passou, e a irmã Marival, com toda a alegria do coração, dizendo quando ela chegou aqui na primeira igreja, né? Então ela é a membro mais antiga aqui da igreja, e aqui ela teve também os seus filhos, e o pastor Stevenson também filho dessa casa, sendo seminarista e hoje pastor também, já com seus 26 anos, né, pastor? De ministério que o Senhor lhe chamou, e dentro desta programação, né, que vai ser extensa mesmo, dos 70 anos da nossa igreja, desta igreja aqui em Teoflotone, nós vamos então ouvir filho dessa casa, pastor Stevenson, e com certeza Deus já ministrou o coração dele para falar conosco nesta noite. Pastor, que Deus te abençoe e continue abençoando em nome de Jesus. Boa noite a você que está nos acompanhando nessa noite. Tenho certeza que ao acompanhar, você também está cultuando a Deus. Nosso desejo é que Deus esteja de maneira muito especial falando ao seu coração, conduzindo você até a presença dEle, porque esse é o nosso objetivo, é chegar até a presença de Deus, é adorá-lo, é buscá-lo e é fazer dEle o Deus que dirige e que direciona as nossas vidas. Eu queria nesse instante estar lendo um texto bíblico que certamente pode ser conhecido da maioria dos que estão conosco nesta noite. Livro do profeta Daniel, capítulo 1, versículos 8 e 9 desse primeiro capítulo,
nós encontramos nesse texto as seguintes palavras de Deus para a nossa vida. Livro do profeta Daniel, capítulo 1, versículo 8 e versículo 9, diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Que Deus, a partir desta palavra, possa falar ao nosso coração, nos abençoar e nos ajudar a entender seus propósitos para a nossa vida. Se há uma palavra que nós podemos utilizar hoje e que com certeza muitos estão utilizando ou estão pensando acerca dela, é a palavra insegurança. Nosso desejo, como seres humanos, é sempre o de podermos controlar todas as coisas que estão ao nosso redor. Nós queremos controlar o tempo, nós queremos controlar o dinheiro, nós queremos controlar a família, controlar a saúde. Todas as coisas nós queremos que estejam debaixo do nosso controle. Mas muitas vezes, como é o momento em que nós estamos vivendo, esta segurança parece que vai embora e nada mais tem para nós um motivo de certeza, mas tudo se torna dúvida e nós não sabemos o que vai, na verdade, acontecer. Nós não sabemos nem se podemos fazer algum tipo de plano, porque, na verdade, estamos vivendo um momento completamente inseguro em todas as áreas da nossa vida. E quando eu olho para Daniel, nesse momento em que ele está no capítulo 1, no texto que nós acabamos de ler, nós vamos encontrar Daniel vivendo junto com 3 de seus companheiros e amigos judeus, um momento em que eles estão também passando por um momento de completa insegurança, porque eles foram tirados da sua terra natal, foram levados para uma terra estrangeira, e ali agora estão sendo considerados como escravos para servirem de alguma maneira ao rei da Babilônia e ao reino da Babilônia. E eles estão vivendo então a insegurança de não terem mais condição, nem mesmo de planejarem as suas próprias vidas, porque agora tudo o que eles quiserem está subordinado ao que o rei da Babilônia determinar para eles. Mas uma coisa que nós precisamos compreender e precisamos entender a partir da experiência de Daniel e também dos seus 3 amigos, que são Ananias, Misael e Azarias. Estes 4 jovens juntos, e não apenas Daniel, resolvem que vão servir e viver para o Senhor, mesmo em meio às incertezas que eles estavam vivendo. Mesmo no meio de todas as dúvidas que os estavam acompanhando naquele momento, eles resolvem que vão olhar para Deus, que vão confiar em Deus e não vão se deixar ser levados de nenhuma maneira por qualquer coisa que de alguma forma pudesse tirar deles o direito, o prazer de andarem e de viverem para o Senhor. Eles decidem por perseverar naquilo que eles haviam aprendido de Deus no tempo que eles viveram em Jerusalém. E há algumas coisas muito importantes que nós precisamos pensar dentro desse texto e que nos ajudam também a tomar atitudes positivas diante de Deus, atitudes de perseverança diante de Deus, quando nós enfrentamos momentos e situações difíceis. O texto diz que Daniel, junto com seus 3
amigos, resolveram pedir que a comida que eles fossem comer não fosse a comida que o rei comia, porque esse era o cardápio para eles, porque eles não queriam que de alguma forma os alimentos dos quais eles iriam participar, vindo da mesa do rei, pudessem de alguma maneira trazer algum tipo de contaminação cerimonial que os impedisse de poderem permanecer na presença de Deus. Então eles querem manter a pureza, eles querem manter um coração e uma vida completamente dedicada a Deus. E eles pedem então que esta comida não lhes fosse servida, mas que fosse servida uma outra comida diferente. E o versículo de número 9 diz para nós que Deus concedeu misericórdia a Daniel. E o pedido que ele fez foi atendido por aqueles que eram responsáveis pela sua alimentação. E eu creio que aqui nós temos um primeiro ponto muito importante para pensarmos sobre ele, quando nós estamos enfrentando situações em que nós não temos chão, situações em que nós não temos condições de dizermos que estamos seguros ou que temos algum tipo de segurança. E nós temos então que voltar o nosso olhar para Deus, e assim como Daniel e como o texto bíblico nos mostra, nós temos que perceber que a fidelidade de Deus é uma fidelidade perseverante. A fidelidade de Deus é uma fidelidade perseverante. Pode até ser que usar essa expressão, fidelidade perseverante, seja usar a mesma palavra duas vezes. Mas é exatamente isso que nós encontramos no texto. A Bíblia nos mostrando que Daniel servia a Deus, e que este Deus a quem Daniel servia e a quem nós também servimos, é um Deus para o qual nós precisamos olhar no tempo das nossas lutas, no tempo das nossas dificuldades, no tempo das perguntas ou das dúvidas do nosso coração. Precisamos olhar para este Deus e precisamos vê-lo como um Deus que nunca nos abandona, como um Deus que nunca desiste dos seus planos. E nós podemos perceber ou podemos olhar pela própria Bíblia, pela palavra de Deus, que Deus sempre está buscando comunhão com o ser humano. Deus sempre está buscando comunhão conosco, e Ele faz tudo para manter esta comunhão com o ser humano. Quando Adão e Eva pecaram, Deus vai ao encontro deles, e Deus promete a redenção. Deus levanta o povo de Israel, e através do povo de Israel, como instrumento, traz a pessoa de Jesus Cristo, para que Jesus Cristo se tornasse o nosso Redentor e pudesse nos conduzir a esta comunhão com Deus. Deus nunca desistiu de ter comunhão conosco. Deus nunca desistiu de nenhum ser humano. Pelo contrário, Ele tem em toda a história da humanidade se mantido perseverante na sua fidelidade em nos buscar para nos conduzir para uma comunhão com Ele. E finalmente nós encontramos a Bíblia dizendo que Deus enviou o seu Espírito Santo. E enviou o seu Espírito porque é através do Espírito Santo que nós somos convencidos do nosso pecado e que somos convencidos de que em Cristo Jesus há perdão para a nossa vida, para que tenhamos então uma comunhão completa e uma comunhão direta com Deus. Deus é esse Deus de fidelidade, é esse Deus que Daniel serve, é esse Deus que Daniel ora a Ele e busca dele a segurança nos momentos de insegurança. Um Deus fiel, um Deus que não falha, um Deus que persevera em buscar e em buscar todos os seres humanos. Não há ninguém na face da terra que esteja de fora desse plano salvador, desse plano de Deus, de que tenhamos comunhão com Ele. Eu e você somos então
os alvos de Deus. E Deus já tem, desde sempre, pensado em mim e em você, para que nós tenhamos comunhão com Ele. E isto mostra que Deus tem uma fidelidade que é perseverante. O desejo de Deus é o de nos abençoar com bênçãos espirituais. O desejo de Deus é que nós olhemos para Ele e encontremos nele a segurança, a certeza de que não importa aquilo que está acontecendo ao nosso redor, Ele está conosco e Ele quer ter comunhão conosco, Ele quer que nós vivamos na sua presença. E isto é o que Deus tem feito, isto é o que Deus continuará fazendo. Por quê? Porque a Bíblia diz que Ele é um Deus perseverante e Ele é um Deus fiel. E por que que Ele não nos deixa? Por que que Ele não nos abandona? Por que que Ele é sempre fiel? Por que que Ele não muda? Porque Deus é fiel com Ele mesmo. Deus não se trai de nenhuma maneira. Aquilo que Ele é, aquilo que Ele é como Deus, Ele continua sendo sempre. Nós, seres humanos, não temos esta qualidade, porque nós mudamos, nós somos incoerentes. Hoje nós pensamos de um jeito, amanhã de outro. Hoje nós temos um conhecimento, amanhã temos outro. Isso muitas vezes muda o nosso comportamento. Em Deus isto não acontece. Deus é sempre o mesmo. E a Bíblia nos aponta então que esse Deus de Daniel, que deu misericórdia a Daniel diante do reino da Babilônia, é o mesmo Deus que está conosco. E Ele quer que nós olhemos para Ele, antes de pensarmos naquilo que Ele pode fazer, antes de pensarmos nas necessidades que tenhamos para serem resolvidas, nós temos que olhar para Deus e entender: Deus é fiel, está conosco, nunca vai nos deixar, mas sempre vai nos querer junto de si mesmo, para termos comunhão com Ele, porque esta é sem dúvida nenhuma a maior bênção que Deus tem para derramar sobre a nossa vida. Outra coisa importante que encontramos também nessa história no livro de Daniel é que há um momento em que os seus 3 amigos que estavam com ele lá naquele primeiro momento, que se propuseram a viver uma vida de intimidade e de santidade diante de Deus, mesmo que ao seu redor tudo estivesse inseguro, eles vão viver outras experiências que nós também podemos pensar sobre elas aqui nesta noite. No capítulo 3 do mesmo livro de Daniel, nos versículos 17 e 18, nós vamos encontrar o momento em que os 3 amigos de Daniel são levados diante do rei Nabucodonosor, porque eles não se prostraram diante da estátua de ouro e não adoraram aquela estátua. E pensemos naquilo que eles responderam a Nabucodonosor, quando Nabucodonosor disse para eles: olha, eu vou dar uma nova chance para vocês adorarem a estátua de ouro. Versículo 17 e 18 do capítulo 3 diz assim: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Aqueles 3 jovens agora estão diante de um outro momento, um momento em que eles são convidados para rejeitarem a adoração ao Deus deles e adorarem a um Deus falso, a uma estátua, a um rei a quem eles serviam. E eles, quando são colocados diante desta situação, eles dizem para o rei: rei, se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser nos livrar, também não tem nenhum problema, mas nós não vamos trocar o nosso Deus por nenhum outro Deus, por nenhuma estátua, por nenhum rei. Não vamos adorar a nada nem a ninguém que não seja unicamente o nosso Deus. E ao olhar esta resposta que estes jovens dão naquele instante,
Lembrando, eram jovens, agora já são adultos, e eles estão mantendo o seu compromisso de fidelidade para com Deus. Eles não voltaram atrás. Nenhuma circunstância os levou a abandonar a Deus. Pelo contrário, eles foram se fortalecendo mais ainda no desejo de servir ao Senhor. Mas há algo que eles dizem aqui que a gente também precisa aprender. Quando eles respondem ao rei, eles dizem assim para o rei: Rei, Deus pode nos livrar da sua mão e da fornalha de fogo. Deus pode nos livrar. Nós cremos nisso. Nós temos esse Deus que pode fazer desta maneira. Mas se Ele não quiser nos livrar, nós vamos morrer, mas não vamos trair o nosso Deus. Quando nós pensamos em tempos de crise na nossa vida, não apenas um tempo como esse que estamos vivendo, com o Covid-19 e outros problemas que ele tem trazido, mas no nosso caminhar do dia a dia, muitas vezes nós estamos diante de incertezas, diante de problemas, diante de situações que não sabemos como resolver e buscamos a Deus. E nós não temos a certeza de que Deus vai nos dar o livramento de algumas destas circunstâncias ou de alguma destas situações. Para muitas delas, Deus vai abrindo caminho para nós, mas para outras não. Deus deixa acontecer, Deus deixa as enfermidades chegarem, Deus deixa muitas vezes a morte chegar, Deus deixa muitas vezes que o emprego seja perdido, Deus deixa muitas vezes que as amizades sejam perdidas. E quando estas coisas acontecem, nós somos convidados, assim como aqueles 3 jovens, a olharmos não para uma circunstância, não para o fato de estarmos vivendo um momento de alegria ou estarmos vivendo um momento de tristeza, mas somos convidados a olhar simplesmente para Deus, porque as circunstâncias, uma hora ou outra, elas vão passar. As dificuldades, por maiores que sejam, haverá um tempo em que elas terminarão, nem que seja quando nós formos chamados para estarmos na presença de Deus, mas elas vão passar. Mas a nossa comunhão com Deus, essa nunca nos será tirada. E se nós somos fiéis buscando a Deus e olhando para Ele no meio das dificuldades e no meio dos problemas, certamente nós estaremos com isso, simplesmente olhando para aquilo que é eterno, para aquilo que permanece e para aquilo que realmente enche o nosso coração da alegria do Senhor. Aqueles 3 jovens nos mostram que Deus não tem a obrigação de fazer por nós, seja lá o que for, mas uma coisa eles entendem, que a fidelidade para com Deus faz com que a comunhão deles com Deus seja uma comunhão que permaneça para sempre. E é esse o caminho que nós temos que tomar. Não é servir a Deus, não é buscar a Deus simplesmente porque Deus pode fazer coisas por nós, mas é servirmos e buscarmos a Deus por causa daquilo que Ele é, por causa de uma comunhão que podemos ter com Ele. E é para esta comunhão que Deus tem chamado a cada um de nós. E mais uma lição importante que podemos aprender a partir da vida destes homens de Deus que nós temos aqui, que são Daniel, Misael, Azarias e Ananias, é que quando eles estão sendo apontados neste livro de Daniel, como homens de Deus, como homens que queriam manter a sua comunhão, a sua perseverança, manter a sua fidelidade para com Deus, e eles olhavam para Deus e viam: Deus é fiel comigo, então eu também quero ser fiel para com Ele. Deus não me abandona, Deus não me deixa, então eu também não posso deixá-lo.
E não importa as circunstâncias que eu esteja vivendo, mas quando eu vivo estas circunstâncias, por mais complicadas e difíceis, por mais inseguro que a vida esteja, ainda assim, esse Deus é o Deus que pela comunhão comigo e eu com Ele, sustenta o meu andar, sustenta o meu viver, e olhando para Ele eu posso prosseguir, porque eu encontro esperança para o dia de amanhã. E estes 4 jovens, agora já crescidos, estão nos apontando. O que a gente precisa fazer? O que nós precisamos fazer para também termos uma vida de perseverança diante de Deus? E esta perseverança é para vivermos uma vida com Ele, é para vivermos em comunhão com Ele. Se Ele quiser nos abençoar, bom, e tenho certeza que Ele abençoa a todos. Mas a verdade é que Deus nos busca através de Jesus Cristo, e Ele quer que nós estejamos dispostos a viver uma comunhão com Ele. Mas como é que nós vamos conhecer a Deus? Como é que eu posso viver a comunhão com esse Deus? Entendendo que Ele é um Deus soberano, e que Ele faz todas as coisas conforme a sua vontade, e que o seu querer será sempre aquilo que vai realmente acontecer. Eu preciso olhar para esse Deus e entender que Ele não apenas é soberano, mas que Ele é fiel. Ou seja, Ele pode me destruir, mas Ele não o faz, porque na sua fidelidade, Ele primeiro quer que eu retorne, primeiro Ele quer que eu tenha comunhão com Ele, primeiro Ele quer que eu esteja preparado para estar na sua presença. Então, nós precisamos, assim como Daniel e os seus amigos, precisamos viver uma vida piedosa, uma vida na qual nós olhamos para Deus e entendemos a grandeza de Deus, entendemos que Deus quer que nós estejamos andando diante da sua presença. Então nós precisamos ir à sua palavra. Onde é que eu posso conhecer a Deus? Eu só posso conhecer a Deus através da sua palavra. E eu sei que Daniel e aqueles 3 amigos conheciam a palavra de Deus, porque lá em Israel se começava a aprender sobre Deus muito cedo. E na idade que eles foram para a Babilônia, ao que tudo indica, eles já conheciam o Velho Testamento, uma boa parte dele completamente de cor. Eles conheciam a Deus, sabiam quem era Deus, e eles sabiam que podiam manter uma comunhão com Deus, e que a obediência a Deus era tudo que Deus queria da vida deles. E eu e você precisamos, para sermos perseverantes, conhecer tudo isso, a soberania de Deus, a fidelidade de Deus, e manter o desejo de obedecê-lo, conhecendo-o e aos seus mandamentos na sua palavra, e vivendo uma vida de oração, uma vida de comunhão com Ele. São estas coisas que fortalecem a nossa vida. Quando o livro de Daniel fala sobre Daniel, lá já na sua idade bem avançada, já na sua velhice, quando ele é levado à cova dos leões, ele é levado à cova dos leões por quê? Porque ele era um homem de oração, porque ele não havia desistido desde a sua mocidade de sempre estar diante de Deus em oração. Tinha uma vida em que a sua piedade, em que o seu desejo de servir a Deus era maior do que qualquer outra coisa. E é assim também que nós precisamos conduzir o nosso viver, de tal maneira que, através daquilo que vivemos, nós venhamos realmente a ver Deus como Ele é, e andar na sua presença, e mantermos a nossa comunhão com Ele. Não importa o que está acontecendo ao nosso redor, se o mundo está caindo ao nosso redor, e está, o que nós vamos fazer? Nos sentirmos inseguros? Não. Vamos olhar para Deus, porque Ele é o único que pode nos dar segurança. Ele é o único que pode completar na nossa vida a esperança que precisamos para prosseguirmos na nossa caminhada daqui por diante. Esse é o Deus a quem nós servimos. Esse
é o Deus fiel e que exige de nós fidelidade. A igreja está chegando aos seus 70 anos de existência e, por analogia, o povo de Israel ficou na Babilônia durante 70 anos também. E durante esses 70 anos, Daniel estava lá, desde o primeiro até o último desses dias. E ele se manteve fiel ao Senhor os 70 anos, sem nunca desistir, sem nunca voltar atrás. Como servos de Deus, como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos sempre também caminhar nessa direção, a direção da fidelidade, a direção da perseverança, porque quando somos perseverantes na nossa comunhão com Deus, no nosso contato com Ele, nós somos abençoados, independente de qualquer outra circunstância, porque a bênção de Deus para a nossa vida é a presença dEle dentro do nosso coração, abençoando a nossa vida. Que nós tenhamos como propósito no nosso coração e na nossa vida, nesse tempo, ou em qualquer outro tempo da nossa existência, tenhamos como propósito confiar na soberania e na fidelidade com Deus, que nunca nos deixa, e vivermos então uma vida de busca, uma vida piedosa, uma vida na qual sempre estejamos diante do Senhor, e que em todas as coisas vivamos para exaltar a Deus na nossa vida. Não é exaltar a nós mesmos, não é exaltar nem mesmo as bênçãos que Deus nos dá, mas é exaltar o fato de que Deus nos alcançou através de Jesus Cristo. Que este seja o propósito, que este seja o desejo, que esta seja a vontade do nosso coração, sempre e em todo o tempo. Amém. Obrigado, pastor Stevenson. Muito fomos abençoados com esta palavra, que nos exorta, portanto, a enquanto vivermos aqui, assim como nossos 4 irmãos lá do passado viviam debaixo da segurança, do cuidado de Deus. E aí faz sentido, né, pastor, o primeiro texto que nós lemos no início deste culto, quando o salmista Davi vai dizer: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Aqueles jovens foram fiéis ao Senhor, zelosos ao Senhor. E eu vou parar, senão vou pregar de novo, me perdoa, não quero fazer isso. A palavra foi completíssima ao nosso coração. Vamos ouvir alguns pedidos de oração para a gente estar orando. Depois vamos cantar um cântico que está no Cantor Cristão 375, Vivo Feliz, pois sou de Jesus. Você mandou para mim os cultos, os pedidos de oração. Vamos ouvir aqui, então, os pedidos de oração. Vão ouvir? Não, né? Vão ler. O irmão João Francisco, né? Ele e a irmã Dani estão agradecendo pela recuperação do Covid-19. Eles foram acometidos por esse verme, e aí agora, vírus, e foram curados. Glórias a Deus por isso. Irmão João Francisco e irmã Daniele. Também lembrar aqui de um outro irmão da nossa igreja que foi, que esse negócio pegou ele, e aí ele está curado, é o Leonardo. Também louvamos a Deus pela vida dele. A nossa irmã Lenísia agradece a Deus, pede a Deus que oremos pela vida da Eliane, sua prima do seu marido, que também está contaminada com esse Covid. Misericórdia, que Deus esteja assim abençoando, assim como abençoou os nossos irmãos já aqui citados. Também a Clotilde Onofre pede pelas famílias e por nossa cidade. Vamos então cantar esse cântico, logo em seguida vamos orar por esses pedidos. Se outro mais surgir, a gente também estará acrescentando. Sim? Tá. Vamos cantar o 375 do Cantor Cristão, Vivo Feliz, que segurança sou de Jesus. Trazendo à memória a mensagem que acabamos de ouvir
dos nossos irmãos lá do passado, que viviam seguros porque confiavam plenamente no Senhor. Glórias a Deus. Queremos deixar a nossa gratidão por você estar conosco até agora. Louvamos mesmo a Deus, porque o Senhor tem cuidado desta casa, tem cuidado da sua causa aqui. A obra missionária não para. Temos missões estaduais, missões nacionais, missões mundiais. A obra regional também aqui não para. Louvar a Deus pelas nossas autoridades, que Deus dê sabedoria desde o presidente até o nosso prefeito, que Deus dê sabedoria a esses homens e mulheres no poder, para que, estando no poder, tenham de Deus sabedoria para nos conduzir. Louvemos ao Senhor. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus ecos das céus, a graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por essa noite aqui, junto com os nossos irmãos e aqueles que assistirão este culto, que cultuarão também em outro momento conosco. Que o Senhor também os abençoe. E queremos aqui celebrar ao Senhor pelas vitórias que foram apresentadas, ó Deus, no tempo da vivência daqueles 4 jovens. Ó Deus, quando eles confiaram no Senhor, quando eles deleitaram no Senhor, eles experimentaram, ó Deus, do Teu cuidado, e eles experimentaram da proteção do Senhor. Eles experimentaram, como diz o pastor aqui, em meio ao caos, em meio às turbulências, em meio até o possível medo, eles experimentaram as respostas do Senhor em seu favor, em favor deles, para a glória de Deus. Obrigado, Deus. Faz de nós, homens e mulheres, que vivamos neste tempo comprometidos, ó Deus, como aqueles jovens na presença do Senhor. Obrigado, Deus, pela vitória também do nosso irmão João Francisco, da irmã Dani. Ó Deus, que alegria, acredito no coração dos teus filhos, do Léo,
Deus, que foram curados deste mal que tem visitado as nossas casas, as nossas portas, tem batido na nossa casa, na nossa cidade, no mundo todo, Deus, mas eles foram vitoriosos. Louvamos o teu nome por isso, ó Deus, e pedimos também por aquelas famílias que perderam, que não tem mais o seu ente querido por causa também deste mal do Covid-19. Senhor, consola, conforta essas famílias, Deus, em nome de Jesus. Abençoe, ó Deus, a prima do esposo da nossa irmã Lenísia, do irmão Paulo. Visita aquela jovem Helena nesta hora. Não sabemos o que está passando, mas o Senhor conhece aquele coração, o Senhor sabe da necessidade dela, Senhor, e o Senhor que sonda os corações, o Senhor interpreta, o Senhor conhece melhor do que nós mesmos. Visita, portanto, aquele coração. Senhor, a dona Clotilde, abençoe aquela vida, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Cristo Jesus. Abençoa mesmo a sua família, abençoa, Deus, a sua necessidade, ó Deus, e obrigado, porque podemos nesta noite, mais uma vez, juntos aqui e lá, cada um na sua casa, celebrar, cultuar, glorificar e exaltar o teu nome. Obrigado por tudo que aconteceu. Vamos aqui, ó Deus, agora despedir uns dos outros aqui, mas não da tua presença. Continue conosco. Obrigado pela vida do pastor Stevenson. Obrigado, Pai, pela história no seu ministério, pela sua esposa, irmã Solange, pelos seus filhos, Tamires, o Jarbas, como também, ó Deus, o Eric, o seu genro. Obrigado por esta família, obrigado pelos seus pais também, ó Deus, membros aqui nesta igreja, sua família. Muito obrigado, que o Senhor continue abençoando a vida e o ministério dos teus filhos. Obrigado, leva-nos em paz, guardados e protegidos pelo Senhor, pois nós oramos gratos, ó Deus, pedindo perdão dos nossos pecados, em nome e para a glória de Jesus Cristo. Amém e amém. Canta minha alma, canta ao Senhor. Quando cantamos, o irmão vai desligar os aparelhos aí para a gente terminar. Canta minha